Ele com certeza foi o maior autor da história do Brasil. Escrevia de maneira profunda, tocando na alma humana, mas de maneira envolvente e divertida. Neste vídeo eu vou falar dele, Machado de Assis. Machado de Assis nasceu em 1839, ou seja, viveu a maior parte da sua vida durante o governo do Dom Pedro II. Ele era filho de um homem negro, Francisco José de Assis, e de uma mulher branca, Maria Leopoldina Machado de Assis. Por que eu dei essa relevância às características físicas dos pais dele? Porque o Machado de Assis era uma pessoa não branca em um período onde existia a escravidão e crescia-se as ideologias raciais. Machado de Assis foi criado no Morro do Livramento e não tinha dinheiro para poder pagar uma educação formal. Porém, mesmo sem recursos, ele tinha uma vantagem que é numa época onde a maior parte das pessoas era analfabeto, seus pais sabiam ler e escrever. O garoto aprendeu isso e tomou gosto pela coisa. E daí, para mim, vem uma das minhas partes preferidas da biografia do Machado de Assis, que é ele entendeu que nas suas relações sociais ele ia encontrar uma oportunidade para ser autodidata. Então ele ia até o padre para poder aprender latim. Ia até a padaria onde tinha um francês para poder aprender francês. Nas relações sociais, ele ia aprendendo de maneira autodidata. É incrível. Com apenas 15 anos de idade, ele publicou a sua primeira obra no chamado Periódico dos Pobres. Mas foi só em 1856 que aconteceu algo que mudou a sua vida. Ele entrou para a imprensa nacional e passou a conviver com grandes nomes da literatura da época, como Manuel Antônio de Almeida, que foi autor de Memórias de um Sargento de Milícia, e que se tornou uma espécie de mentor, de tutor intelectual de Machado de Assis. A partir daí, Machado decolou na escrita. Seu primeiro livro foi publicado em 1861, chamado Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, mas seu primeiro romance, que foi o estilo literário que consagrou esse autor, só veio em 1872, que era o livro Ressurreição. Os três mais famosos livros de Machado de Assis foram três romances, que é Dom Casmurro, Quincas Borbas e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis também chegou a ocupar cargos públicos envolvidos com a política, inclusive, da sua maneira discreta, ele participou do movimento abolicionista. Além de ser muito amigo de um dos maiores nomes do abolicionismo, que era o pernambucano Joaquim Nabuco, ele aparece na missa campal ao lado da princesa Isabel. Essa missa foi realizada em comemoração do fim da escravidão. Quase impossível resumir a vida do Machado de Assis em apenas um vídeo. Ele produziu uma quantidade muito grande de livros, contos, folhetins, romances, poesias, enfim, um monte de coisa, até texto jornalístico e político. E ele ainda foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Em 1904, a esposa de Machado de Assis morreu. Ele ficou bastante triste e passou a ficar mais recluso em sua casa. Em 1908, ele ficou muito doente, afastou dos cargos que ocupava e morreu, segundo o site da Academia Brasileira, em decorrência de um câncer e complicações da epilepsia. Se você gosta de história, considere me seguir. Tchau, tchau.